Olá, estamos em mais uma edição do Postal Cast e dessa vez vamos tratar de um assunto que está no dia a dia de todos os usuários, seja os usuários dos planos de saúde, seja nos usuários de banco, enfim, é um tema que permeia toda a sociedade e o nosso dia a dia, principalmente para empresas como a Postal Saúde, que recebe dados de um universo vasto de beneficiários. Nesse caso, o tema que vamos abordar hoje é segurança da informação. E para hoje, para tratar desse assunto tão sensível, convidamos o especialista Éder Alvarez Souza, viu, Éder? Seja bem-vindo. É especialista nessa área, ele é cofundador e CEO da ESAFER, Consultoria em Tecnologia da Informação. Tem uma vasta experiência, há mais de 20 anos atua nesse setor e vai contribuir muito para esclarecer esse assunto tão sensível e que é muito importante para a Postal, para você e para todos nós. Seja bem-vindo, Éder. Muito obrigada pela disponibilidade e pelo tempo de estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade aqui, espero conseguir contribuir. Eu não tenho dúvida disso, que você vai contribuir com essa riqueza desse tema. E vou começar contigo fazendo aquela pergunta básica de leigo. Como que a gente define segurança da informação? Explica para a gente o que é segurança da informação, de forma que seja nós, colaboradores da Postal, seja os nossos beneficiários, entender o que é isso. Segurança da informação, ela tem como objetivo criar estratégias, né? E estratégias, planos, né? Propostas para proteger dados sensíveis, né? Para proteger negócio, processo de negócio e, consequentemente, aqueles dados que são importantes para o negócio, que são hoje normalmente dados de clientes, né? De pessoas que estão se relacionando com as instituições. E no caso específico do setor desse segmento de saúde, quais são os desafios que uma empresa do porte da Postal enfrenta com relação à segurança da informação? O setor de saúde tem algumas características muito particulares, né? Eu tive a oportunidade de atuar alguns anos atendendo o setor de saúde, a gente continua, né, atendendo, mas eu tive essa oportunidade de começar muito antes, há alguns anos, né? Então, o setor de saúde, ele tem uma característica de lidar com dados muito sensíveis, né? Então, a gente olhando aqui, são dados que são o que a gente fala de dados quentes, porque são dados que estão frequentemente sendo atualizados. Toda vez que o indivíduo vai se relacionar com o setor de saúde, ele normalmente passa por uma etapa que é a atualização dos seus dados, seja a atualização do seu endereço, do seu telefone, dos seus dados pessoais, e isso tem um valor muito significativo para essas organizações que buscam utilizar dados para cometer, por exemplo, crimes cibernéticos, fraudes e coisa do tipo. É muito diferente de alguns outros setores que também têm dados, mas esses dados eles não passam por uma atualização frequente. Então, o dado que vem do setor de saúde, ele tem um valor diferenciado nesse mercado. Então, é um ponto muito importante a se considerar. E aí tem uma situação paradoxa, assim, o setor de saúde, hoje ele tem olhado muito para a segurança da informação, né? Tem hoje investimentos mais robustos nesse setor. Mas alguns anos atrás, 10, 12 anos atrás, não era uma realidade muito comum. A gente, quando olhava para um hospital, por exemplo, eu tive a oportunidade de atuar dentro de hospitais, né? Era muito comum a segurança da informação disputar orçamento, por exemplo, com equipamentos, como um equipamento de tomografia, ou com a troca dos equipamentos que vão estar ali na linha de frente atendendo o paciente. Então, se disputava esse orçamento, e aí, na prática, o que acontecia era que o orçamento de segurança ele sofria alguns impactos. Hoje, não. Hoje, com essa visão diferente, né, com a clareza da importância desses dados, o setor tem olhado para a segurança com outros olhos e investido mais nesse tema. É bom saber dessas informações aí que você está passando, porque mostra que a Postal Saúde está no caminho certo. A empresa tem 11 anos e há bons tempos a empresa tem investido, empregado esforços em modernização e inovação também, de forma para proteger seus sistemas, esses tráfegos.
E isso, tanto é que esse é um dos motivos pelos quais nós convidamos você para participar disso, porque é uma forma mesmo da gente estar dando satisfação dos nossos beneficiários, que são os nossos verdadeiros patrões, dos investimentos que a gente está fazendo, não só na saúde, quanto na proteção dos dados deles. E nessa linha mesmo, quais seriam as melhores práticas seguras para proteger esses dados da saúde, dos beneficiários e tudo que você indica para as boas práticas para as empresas? É lógico que as estratégias elas vão ser desenhadas, construídas, considerando a realidade da entidade, da instituição, né? Então, isso pode variar um pouco, mas normalmente o que a gente sempre recomenda é ter tecnologias para monitorar vazamento de dados sensíveis, né? Então, tá acompanhando onde esses dados estão sendo armazenados, como esses dados estão sendo movimentados e se existe alguma movimentação fora do comportamento esperado, né? Se esses dados estão sendo movimentados de forma não esperada. A criptografia é um grande aliado para o dado em repouso, então tecnologias que criptografam esses dados e vão dar acesso somente a quem realmente precisa ter acesso a esses dados. Além disso, ter tecnologias que estão ali acompanhando o comportamento dos usuários, tanto os usuários externos quanto os usuários internos, né? Se eles estão tendo ações que podem comprometer, colocar em risco estas informações. Então, são estratégias que normalmente a gente enxerga e que tem beneficiado, tem ajudado o setor, né? Agora, de novo, assim, dependendo da instituição, você tem uma outra estratégia que é ali específica, mais diferenciada para aquela entidade. Mas esse, então, seria o caminho assim, para coibir possíveis fraudes que tenham a ocorrer, tendo esse olhar bem acurado e bem sensível e estratégico para cada empresa. É a forma aí de coibir as fraudes. Olhar sempre para o dado, né? Entender onde os dados estão, né? Conhecer onde esses dados estão, qual é a criticidade destes dados, né? E aí se montar uma estratégia para fazer a proteção. E a proteção, ela está ali considerando os acessos, né? Então, só realmente quem precisa ter acesso ao dado conseguir efetivamente esse acesso, acompanhar essas movimentações, né? Garantir que os dados realmente estão em repositórios seguros, que são repositórios monitorados. Então, são estratégias importantes quando a gente está falando de dados sensíveis. Então, a gente pode concluir também que investir em segurança da informação não é custo, né? É necessidade mesmo, né? Hoje a gente falava muito disso há 20 anos atrás, né? Que segurança era custo. Hoje não, hoje a gente, o mercado, né? As instituições, elas mudaram muito essa visão, né? Então, a gente começou a perceber que segurança é fundamental para a continuidade do negócio, né? Então, um vazamento de um dado, de dados sensíveis hoje pode impactar a imagem da instituição, pode trazer problemas sérios para os seus usuários, para os seus clientes, né? Que vão provavelmente ser vítimas de fraude em decorrência desse vazamento de dados. Então, tem hoje a gente tem um olhar muito diferente para a segurança. Segurança hoje é aliada ao negócio, né? Tá junto com o negócio, viabilizando novas oportunidades. O que a gente está fazendo agora é fazer do jeito certo, né? Levando segurança junto. É o que a gente chama de Secure by Design, né? E Privacy by Design. Então, a gente está levando privacidade e segurança desde a concepção daquele novo negócio até a entrega efetiva e a continuidade do processo ali. E nessa parte toda não só a gente está falando de investimento, a tecnologia evolui muito, mas paralelamente a isso também a legislação, né? A legislação, a cada vez que passa, ela vem se modernizando, acompanhando essa evolução toda. Com relação à LGPD e tantas outras legislações para manter a segurança dos dados, como que você olha essas medidas legislativas para o setor? É positivo ou tem criado dificuldades para poder fazer algum tipo de investimento? Toda iniciativa que tem como objetivo
proteger o indivíduo, né, e consequentemente proteger os seus dados, benéfica, né? A gente sabe hoje da importância dos nossos dados e do uso adequado dos nossos dados. Então, eu enxergo todas essas iniciativas como iniciativas muito positivas. É lógico que elas passam por um processo de amadurecimento, né? E aí a gente vai ajustando o que precisa ser ajustado. Para o setor de saúde em particular, eu digo que a LGPD, ela não deveria trazer muito impacto, porque já é um setor que já era bem regulado, né? Então, a ANS, Conselho Federal de Medicina, já existiam regulações muito particulares para o setor de saúde quando a gente está falando de dados sensíveis. Eu digo que a LGPD, ela na verdade equalizou a questão, né, dentro do nosso país. Porque já existiam não só o de saúde, mas o setor financeiro também muito regulado pelo Banco Central, com relação ao acesso a dados, a movimentação de dados, a proteção dos dados, né, do indivíduo. Então, o que eu digo é que a LGPD, ela, na verdade, equalizou isso para outros setores que ainda não tinham regulações muito específicas para o tema. Mas para o setor de saúde, de novo, já existiam regulações. Então, eu acredito que a LGPD ela só foi ali um ponto final em uma história que já vinha sendo construída em cima da necessidade da proteção e do uso dos dados dos indivíduos. Então, o setor de saúde já era bem regulado. Como você estava colocando, o setor de saúde é um setor amadurecido nesse sistema, nesse assunto. E como que você prospecta para os próximos anos essa tecnologia? Porque a tecnologia aqui está empregada nesse mês, provavelmente no mês subsequente ela já é obsoleta, enfim. Como que você, que é um especialista do setor, encara essa evolução de proteção de dados, da informação no setor de saúde nos próximos anos? No sentido da tecnologia, eu acredito que assim, a tecnologia ela sempre precisa ser revisitada, né? A gente tem muita coisa acontecendo, né, no mundo que vai impactar a estratégia ou a forma como a gente operacionalizou a estratégia de proteção de dados. Então, a gente está falando de criptografia de computadores quânticos, criptografia pós-quântica, né? E isso impacta a estratégia de proteção de dados, protocolos de comunicação. Então, esta parte mais operacional, ela precisa frequentemente ser revisitada. Existem tecnologias hoje que estão atendendo e que nos próximos anos provavelmente vão ser fragilizadas e a gente vai buscar novas alternativas. Inteligência artificial chegando, tem muita coisa mudando. O que não pode mudar é aquele plano estratégico que está ali com foco, né? Que tá ali dando o caminho que precisa ser seguido. Então, a necessidade da proteção dos dados, como garantir que os acessos eles sejam efetivos e sejam acompanhados. Então, essa estratégia, né, que está ali mais macro ali, né, que é o que norteia, isso tudo não muda, né? Quando a gente vai operacionalizar isso tudo, aí sim a gente está adotando tecnologias hoje que amanhã provavelmente já não serão mais adequadas e a gente vai buscar alternativas no mercado. Isso acontece desde o surgimento da tecnologia, né? E agora, uma dica para o outro lado do balcão. Quem eu estou dizendo o outro lado do balcão? Os nossos beneficiários, aqueles que também requer muito, demanda muita postal, para que tenha um melhor atendimento, que tenha a sua melhor assistência à saúde, enfim. Quais dicas que você daria a eles para saber lidar com esses dados? Hoje que a gente faz isso com tanta simplicidade, a gente não percebe às vezes, né, que está se colocando numa vulnerabilidade, mas seja no dia a dia deles, já que a gente aqui está prestando saúde, vamos prestar alguns esclarecimentos para o dia a dia deles serem melhores a respeito das informações que eles compartilham. A primeira dica que eu daria, né, ou que eu acho importante passar ser crítico com relação ao fornecimento das suas informações. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente acaba não levando essa questão do fornecimento dos nossos dados muito a sério, né? Às vezes a gente vai, por exemplo, em um local e é nos oferecido um pequeno desconto em troca de você entregar algumas informações, né? Preencher um formulário ou dizer ali
digitar ali alguma informação para conseguir assim, retornos que são pequenos, né? E a gente acaba fazendo isso porque a gente não entende qual é o valor verdadeiro desses dados depois, né? Então, o primeiro ponto que eu acho importante citar é essa criticidade com relação, ser crítico com relação ao fornecimento de qualquer informação pessoal, né? O segundo é se certificar de com qual instituição você está se relacionando. Se a instituição do outro lado leva a sério esse tema, como vocês levam, né? Então, se essa instituição ela está realmente disposta a proteger esses dados, né? Que esses dados eles sejam processados de forma adequada. Então, este é um outro ponto que é importante, né? E o que a gente vê muito o ataque de engenharia social, né? Então, quando eu estou olhando o indivíduo lá na ponta. Então, são pessoas tentando se passar por funcionários de instituições e tenta pegar alguma informação, né? Pescar alguma informação desse indivíduo que depois permita a ele praticar uma fraude ou coisa do tipo. Então, ser muito crítico com relação a isso também. Ter certeza de que esse relacionamento é com a instituição de verdade, né? Que é aquela instituição que está do outro lado solicitando esses dados. Então, são dicas aí que eu acho que são importantes para a pessoa que está lá do outro lado, está lá na ponta, né, e que frequentemente está sendo assediada, está sendo, né, que está ali, estão tentando pegar os dados dela. São dicas importantes? Não, são dicas muito úteis, que eu vou carregar para a vida e eu tenho certeza que você que acompanhou, mas essa edição do Postalcast já anotou essas grandes dicas e a gente vai ter necessidade de ter mais uma outra rodada dessa. Muito obrigada, Éder, pela disponibilidade. Em nome da Postal Saúde, agradeço a sua presença e aconselho a todos aí a nos acompanharem no Spotify, no canal de YouTube, enfim. A Postal Saúde sempre preocupada com o bem-estar e a qualidade de vida de todos.